falar, de viver? Será que temos mostrado para Jesus que nós o adoramos, que nós o amamos, que estamos seguindo Ele? Será que temos feito isso? Vamos pensar na nossa vida aí pessoal e entender se isso tem acontecido conosco. Se o que Maria Madalena fez, nós também temos feito na nossa vida, no nosso dia a dia. Que seja um exemplo para nós, irmãos, presentear Jesus. Não é só nós que gostamos de receber presente. Jesus também gosta de receber presente. E o maior presente, eu torno a dizer, é uma vida consagrada a Deus. Um coração entregue a Jesus, para que Ele nos transforme dia a dia. Como nós temos o título aí dos jovens, vencedor a cada dia, irmãos. Nós nunca vamos ser vencedores para toda a vida, mas é dia a dia vencendo as dificuldades. E agora sim, nós vamos voltar lá em Mateus, a outra mulher, a terceira mulher, irmãos. Ela é a mulher que sofria do fluxo de sangue, né? Porque a forma de servir, nós temos falando aqui, a adoração, né, a Deus, adorar a Deus, que eu já falei. E essa mulher, irmãos, ela já tinha gasto tudo que ela tinha, que ela possuía. Ela já tinha procurado as pessoas mais famosas da época para tratar a sua enfermidade. E nada adiantou. Mas ela soube que Jesus estava naquele lugar e poderia então resolver o seu problema. E diz então que essa mulher, aqui, né? Ela, no verso 20 aí, eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla do seu vestido, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar o seu vestido, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai e te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã, ficou curada. Ela não ficou curada somente do fluxo de sangue, irmãos, mas curada de tudo que havia na sua vida, que poderia talvez não ter permitido que ela procurasse primeiro a Jesus. Muitas vezes nós também fazemos isso. Buscamos primeiro a médicos, a esse, aquele. Precisamos sim. Foi deixado aqui para nossas necessidades. Mas o primeiro tem que ser Jesus. Temos que buscar primeiro Jesus e a direção dele, para que ele nos indique o especialista certo, a pessoa certa. As nossas escolhas têm que ser primeiro feitas com oração, para que ele nos dê então aquilo que vai realmente resolver o nosso problema. E naquela mulher, irmãos, havia um preconceito com ela por causa do seu problema de saúde. E aquela mulher saiu ali quietinha, meio aquela multidão, e a fé dela era tamanha que ela pensou: ninguém precisa me ver, nem ele. É só tocar na sua veste que eu serei curada. Que fé, irmãos! Nós também hoje não vemos Jesus, mas a nossa fé tem que ser essa: tocar Jesus. Simplesmente tocar Jesus. E como que nós tocamos Jesus? Através da nossa oração, através do estudo da palavra de Deus, da Bíblia, e através da obediência, através do amor, através da dedicação da nossa vida. Nós tocamos Jesus, porque Jesus fica feliz, se emociona, se alegra. E nós estamos tocando a Jesus. E Ele faz o que? Responde às nossas orações. Mesmo que seja negativamente, mas Ele responde dando o melhor para nós. Porque Deus só faz o melhor para os seus filhos. Eu recebo sempre o melhor de Deus. Mesmo quando é não, eu sei que Deus está fazendo o melhor por mim e para os meus. Então, que nós possamos entender que Deus precisa ser tocado, irmãos. Ele quer ser tocado. Aqui no livrinho vem falando que Ele quer ouvir de nós os nossos agradecimentos, os nossos palavras de amor, de carinho com Ele. Ele quer
Ele quer saber que Ele é o único adorado em nossa vida. Que nada mais tome o lugar dele na nossa adoração, mas que seja somente Ele, o centro da nossa vida, o centro da nossa adoração. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, para que nós possamos realmente adorar a Deus, em espírito e em verdade. Eu vou concluir, irmãos, contando um testemunho apenas, porque nós já estamos, volta 10 para o meio-dia. Há muitos anos atrás, irmãos, muitos anos, uma criancinha pequenininha de 4 anos, ela foi mais sua mãe e seus irmãos, suas irmãzinhas, visitar a avó. Toda criança gosta da casa da avó, né? Toda. E a vovó, eu ouvi uma palestra que as vovós são mãe com açúcar. Mãe com açúcar. E é verdade, né? Então as crianças adoram a casa da avó e do avô. E então essa criancinha também adorava visitar a sua avó. E chegando lá, a mãe foi conversar com a sua mãe, né? A mãe da criança. E elas ficaram ali brincando. Tinha uma varandinha e elas gostavam de brincar ali. E ali havia um sofá. E essa criança de 4 aninhos resolveu subir no sofá e olhar para baixo. A criança faz as coisas, porque não percebe o tamanho do perigo que ela está sofrendo. E às vezes alguns pais são rudes em dizer, ela sabe, e castiga a criança. Mas muitos pais têm deixado de educar os seus filhos e de ensinar o perigo e de cuidar também, que há perigos em alguns lugares que vão com as suas crianças. Mas naquele dia, naquele momento, foram poucos minutos, enquanto a mãe entrou para cumprimentar a sua mãe, a criança estava entrando, a criança ficou ali na varanda, subiu naquele sofá e debruçou. E a outra irmãzinha estava junto e segurando nas pernas. E depois que ela debruçou, ela falou assim, pode soltar, eu já estou segura, porque já estou debruçada. E embaixo morava uma inquilina. Tinha uma casa, que ali embaixo os avós daquela criança tinham lugar naquela casa. E por coincidência, irmãos, aquela avó e aquele avô eram católicos, muito católicos. E tinha alugado aquela casa, o térreo, para uma senhora adventista do 7º dia. Já pensou? Há muitos anos atrás. Isso aconteceu. E nesse dado dia, essa criança, então, quando ela debruçou naquela varanda, naquele ripinho assim, ela virou embaixo. Aí foi um barulho muito grande. Aquele barulho. E todo mundo veio correndo. A mãe, a avó e as crianças e as tias, todo mundo correndo e já estava lá embaixo. Aquela criança caída, toda ensanguentada, desacordada. E a mãe gritou, meu Deus, ela morreu. E foi desesperada, desceu as escadas, todo mundo correndo. E aquela senhora, que era adventista, ela foi a primeira a chegar perto daquela criança, porque ela viu no quarto dela, da janela, aquele vulto caindo e o estrondo. E ela correu rapidamente, já orando a Deus por aquela criancinha, para que Deus tivesse misericórdia daquela criança. E naquele momento, irmãos, aquela senhora pensou, meu Deus, será que ela está viva? Aquela ansiedade, aquela preocupação de chegar perto, e quando chegou e colocou a mão e viu que ela ainda estava viva, ela orou a Deus, não deixe essa criança morrer, Jesus. Tem misericórdia dessa família. E orou por aquela criança, e aqueles pais então pegaram aquela criança, levaram ao hospital. E aquela criança então havia quebrado a perna, cortado o queixo, assim, havia um corte grande no seu queixo e batido de cabeça, de costa, assim, depois da queda. A cabeça bateu no cimento com muita força. E aquela mãe entrou em desespero no hospital e perguntava ao médico, doutor, a minha filha vai viver? E aquele médico disse, a senhora peça a Deus, a senhora acredita em Deus? Muito, doutor.
essa criança vai viver, porque o poder de Deus é grande. E ele disse, então, a senhora ora, irmã. A senhora reze. Né? Até o irmão que a gente fala orar, né? E a senhora reze, para que a filha da senhora possa voltar